Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Beyond Humane. Hoje temos connosco um convidado aqui dividido entre o norte e o centro do país, de uma terra bastante interessante, e vamos falar bastante disso. Raimundo Carvalho. Raimundo, bem-vindo. E Obrigado, olá. eu queria-te dar logo aquele mergulho para a água gelada de me responderes aqui a uma pergunta extremamente fácil relacionada com a felicidade. O que é que para ti é a felicidade? Para mim, a felicidade é não estar triste. Só essa. É uma boa resposta. É uma boa resposta. O que é a felicidade? Não. Primeiro, como qualquer conceito que diz respeito a uma emoção, é hiperobjetivo, não é? Conceitos como o amor e a felicidade e não sei o quê, são tendencialmente objetivados, não sei se isto existe, objetivados em conceito para a malta ter facilidade de comunicação. A felicidade, então, a partir do momento em que é marketizada e comercializada, tem mesmo que ser objetivada. E o amor também, mas cada um sente a coisa como é. E depois temos a luta constante pela felicidade, a procura constante pela felicidade, felicidade eterna. Na maior parte das vezes só nos apercebemos que estamos felizes quando já não estamos, não é? Porque ou seja, eu naquela altura estava feliz. Sei lá, acho que a felicidade é mesmo só isso, é não estar no lodo, não estar mal, não estar satisfeito. E se almejar por aí, se calhar já é o suficiente para seres feliz. I guess. Não faço ideia. Como consegue ver? Não, acho que é qualquer coisa. E eu acho que tocaste aí num ponto interessante, que é o facto de as pessoas às vezes só saberem quando é que estão felizes quando deixam de estar. E eu acho que isso é uma coisa muito humana para todas as outras sensações, que é nós só nos apercebemos realmente de algo quando essa coisa desaparece. Acontece um bocado com a morte também, e da forma como nós também lidamos com a morte. Isso pronto, é quase um outro tópico, mas o facto de basicamente homenagearmos pessoas depois delas morrerem e não o fazermos em vida, parece que nos relembramos, oh meu Deus, esta pessoa era tão importante por causa disto e daquilo, mas quando a pessoa era viva ninguém Con- fez nada. Aconteceu agora com o Marco Paulo, não sei se, bem, tu acompanhas à distância nas redes, não é? Sim, sim. Mas aqui bem, acabou por ser um bocadinho abafado pelas questões de tumultos em Lisboa e não sei o quê, mas o caso recente da morte do Marco Paulo foi isso. De repente toda a gente se lembrou das músicas dele. Coisa peço imensa desculpa, isto não estava no guião. Não, não. É bom. E outro. Tudo cá para Pá. fora. Tudo cá para fora. Obrigado. Mas eu gostava de dizer do Marco Paulo. Foi isso, de repente toda a gente se lembrou das músicas dele, do percurso dele, e no entanto ele já estava quase terminal, segundo o que me apercebi há imenso tempo. Pronto, é o que é normal. É normal. Exato, é um bocado uma reação humana. Mas fica aqui, sem dúvida, uma grande mensagem de honra e prazer pelas músicas do Marco Paulo, que Sem operaram tanta gente durante tantos anos. Aliás, uns comentários muito interessantes que eu vi sobre isto. Grande parte da maioria das pessoas que eu vi comentar a morte dele referia-se às próprias avós, ou seja, a minha avó está tão triste, ou a minha avó vai ficar tão triste. Ou Exato, seja, exatamente. é quase um músico de família, em certa medida, em que os avós ouviam, Definitivamente. nós ouvimos em certa parte também. Exato. Portanto, interessante. Acho que é um legado muito interessante. Olha, falando aqui um bocadinho da tua infância e falando um bocadinho da zona onde tu cresceste, portanto, Vila Miã, certo? Uhum. Eu ia-te perguntar de que forma é que essa zona ou essa vila ainda te influencia hoje em dia? De que forma, ou o que é que te trouxe, o que é que foi criado em ti próprio que tivesse sido influência dessa zona? Ahm, Nesta zona, definitivamente será a abertura e o calor humano das pessoas, Interessante. acho eu. Como quase qualquer zona do norte, eu não tenho muita pachorra para esse tipo de conversa regionalista, né? Eu vivo em Lisboa há 10 anos e sempre que alguém conhece um nortenho, ou, ou sempre que um nortenho volta ao norte depois de viver em Lisboa, há sempre. Ahm, mas
de Vila Meia diria isso. Diria também, ah, no meu caso familiar, no caso de eu, por exemplo, de eu gostar tanto de música, não sei o quê, acho que eu devo muito de ser pequeno, e a minha família, tanto lá da minha mãe como do meu pai, seria imensamente numerosa. E a malta gostava muito de comer e beber, no sentido saudável e com moderação, mas o tio com a guitarra ou com o piano estar sempre presente, ah, malta cantar cantigas em que não sabia a letra, então todas as letras eram lá, 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 lá. Ahm, yeah. E de viver aqui muito perto e com uma ligação familiar, a Associação Cívica de Vilmiã, que, que geria uma escola de música, gera o Cineteatro de Vilmiã, e portanto nasci mais ou menos no meio. O meu pai, já há muitos anos, é quem presida essa associação, e então nasci no meio da exibição de filmes, que era eu e os funcionários da associação que exibiam os filmes, ah, no meio das salas de aulas, dos pianos, por aí fora, de teatro, de revista, de, lembro-me de ser puto, pai, 8, 9 anos, e a ver festivais da canção, era muito engraçado. Yeah. Portanto, sem dúvida que neste aspecto tive sorte, de nascer e de ser criado com ligação a isso. Hum. Muita cultura, então, nessa zona. Aliás, Sim, temos pelo menos dois nomes gigantescos da cultura em Portugal, desde o Amadeu, a Agostina Bessa Luís também. exatamente, exatamente. O Medeu Agostina Bessa Luís, ahm, temos o. Ai, está-me a dar uma branca agora. Isso vai soar mal. O Teixeira Pascoais, em Amarante. ahm, ele, na verdade, peraí. Não, aqui. Onde é que está? Isto é o Boosters, uma Desculpa lá. coleção de livros aí atrás onde podes simplesmente. É, é tudo do meu pai. Mas eu tenho aqui uma foto dos meus pais com a Agostina. Onde é que isso está? Estava aqui. Ah, bem, isso vai ficar muito giro em vídeo. Mas, meus pais chegaram a conhecer a Agostina mesmo, Muito bem. em vida, claro. Ahm, e outra personagem muito, muito, muito interessante era o Zé de Telhado, que Epá, era sim, o nosso, sim, o nosso temos que Robin falar Hood. disso. Exatamente, nós temos que falar disso, porque eu estava a ver as personalidades de Vilamiã e vi, ok, Amadeu, Agostina, ok, interessante, e depois vejo o nome Zé do Telhado e eu pensei, o que é isto? E como tudo na vida, hoje em dia na internet, eu pensei, isto tem que ser um engano, alguém a gozar, ou Zé do Telhado, e depois vi que era uma quadrilha que roubava aos ricos para dar aos pobres. Para dar aos pobres. Uou, que dimensão! Yeah. O que é Era que se aqui na zona. passou aí? Epá, uma personagem pouco conhecida, porque se repara, isto é século XIX. Exato, eh, exato. há- Acho que do que chega a. E repara, século XIX aqui em Amarante, porque Vila Mié faz parte do Conselho de Amarante, Distrito do Porto, né? Aqui nesta zona, pá, havia muita iliteracia, pobreza, não sei o quê. Portanto, registros propriamente ditos são mais os registros oficiais da altura do reino, das penas e das persecuções, digamos, oficiais, não é? Policiais, porque não haveriam da Guarda Real, não faço ideia o que é que havia na altura. Mas era isso, tanto quanto eu sei, era um gajo aqui da zona, que tinha uma quadrilha de ladrões e que assaltava os senhores. Ah, uma zona extremamente pobre, mas uma zona, tal como, por exemplo, o Amadeu, nasceu no seio de uma família riquíssima, aqui, e daí ter podido ir para Paris, por aí fora. Portanto, era uma zona de desigualdades muito grande, muito mais do que agora. Ahm, e então é isso, o gajo com a quadrilha assaltava as casas reais e as casas nobres e as casas com dinheiro, e distribuía depois pelas populações. E, sei que teve muitos problemas com a justiça, chegou a estar preso, e não sei o quê. Eu acho Pois. que a morte dele, se eu não estou em erro, eu acho que a morte dele também é às mãos da lei, digamos. Posso estar errado,
mas é isso. Em termos de registro, fica mais a lenda do que propriamente. Com algum feito. É. Exato, é mais a lenda que outra coisa. Yeah. Acho que fizeram uma série sobre ele na RTP, uma série documental meio ficcionada, aqui Ok. há uns anos atrás. Tenho que procurar isso. Também eu achei bastante interessante, porque eu quando penso nestas figuras, o que eu acho sempre fascinante é, e no Robin Hood isso também acontece, mas como o Robin Hood se passa tantos anos antes, é um bocadinho diferente. E numa realidade diferente, uma realidade inglesa. Exato, exatamente. Mas eu penso sempre é como é que uma pessoa conseguia, bem, ok, fazer os furtos que fazia, certo, mas onde é que ele vivia para conseguir fugir frequentemente à polícia? Porque eu acho que aí é que é a grande questão. Portanto, o Robin Hood vivia no meio do mato, ok, pronto, ainda conseguia Exato. enganar ali o xerife. Mas alguém no século XIX já tem que viver, eu diria, no meio minimamente rural mais avançado, ou se calhar não. Aqui nesta zona, mais ou menos, é uma zona com muito mato. Ok. É hoje em dia muito populosa. Hoje em dia, mas é sobretudo feito do século XX. Ah, a urbanização, por exemplo, eu vejo fotos aqui. O meu pai nasceu nesta zona. Eu vejo fotos aqui de Vila Mié há nos anos 50. Epá, era tudo mato, era tudo liso, não havia nada. Quer dizer, havia edifícios públicos, não havia, basicamente, era tudo muito vetado ao abandono. E então, na época, no século XIX, imagino muito mais, eram casas reais, ah, e depois, à volta dessas casas, casa de serventia, e depois pobres, que lavravam o Pois. campo. É. Sim, nesse aspecto até uma realidade se calhar parecida com a Inglaterra do século, não sei, Robin Hood é século XIII, XIV, XV, não sei, Não já não. sei. E portanto, eu também sei que o Zé Telhado era um gajo que conhecia bem, 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 bem a terra, bem o mar, ou seja, para ele se esconder, e sobretudo porque tinha a simpatia dos locais, dos pobres, Claro, era fácil exato. escondê-lo, de certeza. Portanto, nesse aspecto era quase crime organizado. Mistura. Muito bom, muito bom. Se calhar precisamos mais Zés do telhado hoje em dia. Exato. Mas pronto, não vamos por aí que tu és um homem ligado à lei e eu não te quero pôr em sarilho. Ah, não. Bem-se bem. Olha, uma pergunta relativamente ao Norte e esta, eu vou dizer às vezes, guerrinha entre Uhum. o Norte é melhor, o Sul é melhor, o Norte não presta, o Sul não presta, etc. Pronto, tu és uma pessoa que vem do Norte e se desloca para a capital e eu queria te perguntar quais é que foram as primeiras diferenças, se calhar sociais e culturais, que tu notaste de vir, se calhar, pronto, se calhar podes comprar o Porto, que faz mais sentido a nível de dimensão, com Lisboa. Sim, Se é sim. que notaste algumas diferenças, podes não ter notado. Notei bastantes. Portanto, e eu saí de Vila Mié, Amarante, que eu estudei em Amarante, com 17, faço anos no final do ano, portanto, 17, 18 fui estudar para o Porto, e tive lá 6 anos, se não sou eu. E em 2014 fui viver para Lisboa, lá estou até agora, estou lá há 10 anos, fez agora, Uhum. e tive uma vida, ou seja, vivi no centro do Porto, vivi na zona de City quase esses 6 anos por completo. E quando fui para Lisboa, para Benfica, o tal bairro simpático e calmo, pá, a primeira coisa que eu notei, eu eh, sou um gajo, diria talvez assim, mais extrovertido, a maior parte das vezes, Yeah. é entrar num sítio, num café, numa loja, do que é que seja, num sítio público e dizes boa tarde e ninguém te responder. Exato. Isso era mesmo estranho no início. Ahm, Outra coisa que com o tempo eu me comecei a habituar, mas que me fazia mesmo confusão, era sobretudo, eu sou muito cafezeiro e gosto de, sei lá, na altura eu fui para Lisboa para prosseguir estudos noutra área, portanto estava a estudar nos primeiros anos, ahm, e saí de casa antes de ir para a faculdade, ou no caminho para a faculdade, parava lá no café e pedia uma bica. Pedia um café, não pedia uma bica. Exato, exato. Ahm, e a própria recepção, a própria maneira. Bom dia. Uma bica? Ok, Yeah. tchau. E, pá, tu no Porto, qualquer sítio onde tu vás, sobretudo se for
Porto mesmo invicto, é, se for uma senhora, é Tony Henriqueza, o que é que vai ser hoje? Como está? Passou bem? Ah, muito bem. É um cafezinho, sim, senhora. Vamos lá. Ah, pronto, então, bom dia, não sei o quê. E isto é assim, faz muita confusão. Eu acho que a cena cultural de Lisboa, não tô, cultural das pessoas é mesmo essa. São mais frias, são mais distantes em geral. Exato. Curioso, 10 anos passados eu comecei a habituar-me a isso. E agora acontece-me ir ao Porto e ter o contrário, que é essa recepção calorosa, e eu, what the fuck is going on? Exato. Estranhares. Yeah, yeah. Isto é muito esquisito, é mesmo esquisito. Mas, epá, são só 350 quilómetros, as pessoas não são assim tão diferentes. Até porque a sensação que me dá é que em Lisboa, conquistando, ah, conquistando o espaço, conquistando o afeto, ou pelo menos a confiança das pessoas, tens tudo, né? Sei lá. Em geral, acho que é um bocado isso. De resto, o clash com as cidades foi gigante, porque o Porto é uma cidade para todos os efeitos pequena, né? Lisboa, não é que Lisboa seja uma metrópole, Não. mas o Porto é pequenino, pá, tu a pé fazes aquilo, numa semana conheces tudo a pé, Sim, sim. não precisas de grandes coisas. Eu lembro-me das outras coisas que me bateu, que me custou a habituar, era o Jali de Lisboa, não era o Jali do Porto. O Jali do Porto são 5 minutos a pé, ou 10, em Lisboa é meia hora, 40, 50 minutos. Tipo, Exato. uau! A subir e a descer e. E a subir e a descer, exatamente, exatamente. Yeah. Yeah, yeah. Percebo um bocadinho, percebo essa diferença, lá está, a minha experiência é contrária, contrária quer dizer, eu nunca vivi no Porto, mas é obviamente, eu sou de Setúbal, portanto cresci ali naquela zona, e depois estive em Lisboa também, e o meu contacto sempre foi obviamente com Lisboa, por ser a grande cidade ali ao pé, e depois fui visitar o Porto diversas vezes, Uhum. e há claramente uma diferença óbvia de uau, ok, as pessoas falam contigo de outra forma. Para mim, como eu venho com o sotaque de claramente centro do país, Sim, pronto, há nós mais é sul. aquela. Nós é Exato, sul. aquilo é sul, eu sei, É. exatamente. És Moro. Exatamente. É um bocado sempre essa cena das piadas dos mouros e Uhum. vens lá de baixo e dessas coisas assim, pronto. Sim, sim. Que é interessante, até certo ponto, às vezes chateia-me porque é um bocado, porque eu sou uma pessoa que eu não sou nada patriota, eu não sou nada regional, Uhum. é-me um bocado irrelevante de onde é que venho e todas essas coisas. Exatamente. Portanto, para mim é um Exato. bocado daquela do eu não quero saber de Lisboa para nada, eu não quero saber de Setúbal para nada, salvo seja. Sim. Portanto, essas Só piadas. cantar aqui a curtir. Exato, essas piadas Yeah. gastam-se um bocado rapidamente. Super rápido. Exato, e às vezes sinto que é aí um bocado o desafio, mas uma grande diferença que eu senti foi, eu comecei a organizar concertos em Setúbal, eu devia ter, eu acho, 19 anos, mais ou menos, porque tinha muitos amigos que eram músicos e eles sabiam tocar, mas não sabiam exatamente como organizar uma coisa, com que é que deviam falar, com que é... Pronto, Sim. e para mim era o oposto, porque eu não sabia tocar nenhum instrumento e eu gostava muito de falar com pessoas e meter as coisas a acontecer e tudo mais. Então foi ali um combo interessante que se deu na cidade e eu lembro-me que quando comecei a falar mais com artistas do Porto, e não só do Porto, Porto, Braga, Guimarães, Barcelos, seja o que for, mas malta do Norte, comecei a ver que existia uma coisa que não era muito comum, eu diria, de Coimbra para baixo. Obviamente estou aqui a generalizar, Évora. Évora é uma cidade que eu diria Com alguma até cena de concerto. exato, com alguma coisa e até alguma união, mas a grande diferença era a forma como os músicos, de forma geral, outra vez em estereótipo, trabalhavam em conjunto no Norte e as coisas aconteciam muito em conjunto. E depois eu olhava para Setúbal e via que aquilo era Setúbal e Lisboa e todas as cidades circundantes, era guerras atrás de guerras. O bairro ao teu lado está em guerra com o outro bairro ao lado porque nós temos a melhor banda e a vossa banda é uma porcaria. E as dificuldades e rivalidades entre bandas da mesma cidade e depois organizar-se alguma coisa em conjunto. Sempre foi muito, não, o Franco quer tocar antes deste, eu não quero tocar depois dos outros, os outros tocam mais 15 minutos que eu. E depois comecei a ter esse contacto mais em Lisboa com as bandas que vinham do Norte e a malta que vinha do Norte para estudar como tu. Comecei-me a perceber, peraí, mas estes gajos são muito mais unidos, fazem muito mais coisas em conjunto, estão-se muito mais a cagar para estas cenas de rivalidades.
Yeah. E pronto, e depois daí veio tudo, desde o Milhões, uma data de festivais que o Norte tem, que nada no Por centro causa disso, trava. a cena, por exemplo, a cena do Norte, e acho que aqui do Norte também, eh, se olhares para o mapa, se pensarmos em Coimbra para cima, Yeah. mas sobretudo Aveiro para cima, a zona toda do distrito de Aveiro, já apanhar ali Viseu, não sei o quê, ou seja, centro-norte para cima. É uma zona altamente e muito densamente populada, né? Povoada. Exato. E tens cidades consideradas grandes, relativamente grandes, vá, Sim, em relativamente proporção perto. para Portugal. Pá, Sim. é fácil para um músico, é fácil, mas é muito provável um músico baseado no Porto se cruzar com um baseado em Braga, em Guimarães, em Albergaria Velha, em Viseu, não sei o quê. Uh, Fazer aqui um circuito e por haver tanta gente, um, há muita gente, há muita gente jovem, há muita gente jovem, há muitos bares, à partida, costumava ser mais assim do que é hoje em dia, já não vem assim, mas pronto, há muitos bares ou há muitos teatros, há muitos sítios para tocar. Havendo muita gente, há mais músicos, mais bandas, mais por aí fora. Yeah. Cria-se uma cena e uma facilidade ah, lá está, em gerar um roteiro de bandas, um, um, um gangue de músicos. No centro-sul, e sobretudo como estávamos a falar um bocado de Évora e não sei o quê, as coisas são muito mais dispersas. Não falando de Lisboa em específico, não é óbvio, tem muita coisa concentrada. Ahm, Se calhar por aí. Já para não falar que Lisboa em si tem o- há qualquer coisa, há qualquer perlim-pim-pim em cima daquela cidade, que não é só nas artes, mas em tudo, que faz com que a partir do momento em que lá estás a viver ou que começas o processo de lisboatização, ou seja, acabei de inventar, mas gostei, hum, hum, isso, fi- a cidade tem uma maneira de pôr umas palas e pensar só ali, parece que te fecha à volta dela, parece que cerra umas muralhas e o pessoal fica a pensar só no que se passa lá. Isso, por exemplo, acontece bem, por exemplo, na política. Malta parece que a partir do momento em que vai para a Assembleia da República só pensa em legislação ou na realidade de Lisboeta, como se fosse Presidente da Câmara de Lisboa. Enfim, estou a divagar um bocado, mas é um bocado isso. Não. Curioso que, ao contrário, eu não, já dei concertos, como é óbvio, na Margem Sul, mas nunca fiz parte, sou de lá, eu nunca vivi lá, nunca fiz parte de uma cena, mas lembro de ser puto, e mesmo quando fui para o Porto, quando fui para Lisboa, blá, 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 ter uma ideia de Setúbal, Almar, não sei o quê, como zonas de, hum, muito fortes de dinamização de bandas por parte da malta. Eu não sei se tu concordas, hum, Concordo, sem dúvida. mais que Lisboa, estás a ver? Não, em certa medida, bem, se nós formos olhar, por exemplo, para a cena do metalcore, onde Yeah. eu vou dizer que a maior banda do país, vamos lá, o que é maior ou o que é que não é questão subjetiva, mas os More Than a Thousand eram, pronto, pelo menos uma das grandes bandas aí, portanto, More Than a Thousand são de Setúbal, e eles é Vai são de Setúbal, portanto, havia muitas bandas aí dessa zona, e depois, pronto, da Almada temos o HF, da Weasel também, pronto, há muitas bandas aí dessa zona. Hands on Approach, de Setúbal também, pronto. E, portanto, eu acho que sim, acho que sempre houve muita produção cultural. O que eu acho é que nunca houve um mecanismo que conseguisse fazer com que os artistas ficassem. Obviamente que podemos olhar para o facto de Lisboa estar ali tão perto, Lisboa oferece muito mais a nível Pois. de poder financeiro e tudo mais, poderá ser essa a questão ou não. Eu sempre ouvi a minha vida toda que Setúbal sempre saiu prejudicado pela posição geográfica porque não está nem perto nem longe Nem de longe, Lisboa, percebo. está ali no vai não vai e Percebo. então acaba por nem sair beneficiado da proximidade de Lisboa, nem pronto, nem Nem se autonomiza propriamente dito. exatamente, nem criar ali uma bolha que consegue realmente subsistir à parte. Obviamente, outra vez generalizando e falando de épocas que em cada época as coisas são diferentes. Mas eu acho que sim, eu acho que as coisas aconteceram e têm acontecido, e como Évora,
também, Beja a determinado momento, os Oshin Min também eram de Beja, pá, alguns projetos a surgir e no Algarve também, mas eu sempre senti que havia maior dificuldade nessa entre ajuda com os locais à volta, ou seja, Sim. nunca houve uma união que eu soubesse ou que tivesse visto entre Setúbal e Évora de forma direta, ou Setúbal e Concertada, Almada. yeah. Exatamente, uma coisa assim. Era Yeah. muito, ok, a banda crescia em Setúbal, a determinado ponto tu tinhas que sair fora da cidade e ou passavas para Lisboa ou ias ao norte fazer uma tour e eu lembro-me de toda a gente que vinha do norte era, ei, lá em cima é que a malta sabe como é que isto funciona, é pá, as coisas correm muito bem, depois as condições que tivemos e aquilo e não sei o que mais. Yeah. E era sempre como se fosse uma realidade diferente e sempre achei isso Yeah. fascinante. Mas, Está a mudar tudo, infelizmente. Ah, é cada vez mais oneroso pôr uma banda num país, mesmo num país pequeno e num país em que tudo é perto, é cada vez mais oneroso, difícil e logisticamente complicado pôr uma banda a girar. Mas Mas eu, é, eu tenho uma noção, e eu acho que tu, como músico, podes ajudar-me, na verdade, dessa noção ou não, que é, eu lembro-me há 15 anos atrás, as bandas tocavam simplesmente por tocar, muitas delas recebiam 50 euros, recebiam 100 euros, era do sim. tipo, ok, o que houver nós vamos tocar. Uhum. E eu sinto que a nível de cachês a coisa mudou um bocadinho, mas Sim. sinto que há menos salas para se dar concertos, ou É, seja, é mais isso que outra está coisa. muito mais reduzido. Ou seja, a minha ideia geral é que as bandas recebem um bocadinho melhor e têm um bocadinho melhor condições do que tinham há 15 anos atrás, só que as oportunidades são talvez muito menores porque há muito menos salas e que se calhar é isso que faz com que os cachês possam também ser mais altos, porque se tens menos salas, são salas cá com melhores condições, Eu acho conseguem que, oferecer mais. exato. Ah, sim, essa última parte disseste também. Ahm, pá, eu tenho pouca experiência em fazer uma turnê de alto assim, mas a ideia de marcar concertos e de ver não sei o quê e vendo a coisa de uma perspectiva assim mais de fora, o que me parece é, ah, imagina, os cachês não ficaram assim tão melhores, ah, enquanto que tudo o resto é muito mais caro. Mais caro pegares um carro, encher o depósito, e seguir estrada fora. Ah, e outra coisa que eu acho, sim, há menos salas e há menos promotores, talvez interessados em assumir o risco de ter concertos, Exato. como havia, mas sobretudo o próprio público está diferente. Imagina, tu tens muitos mais eventos em grande escala, tipo festivais, ainda que sejam festivais pequeninos, tens muito mais roteiro de festivais que há 15 anos. Claro. Eh, portanto, a pessoa normal, ou seja, consumidor de música, melómano ou não, tem muito mais oportunidade de ver bandas ao vivo nesses registros. Esses registros normalmente têm a vantagem de ser hum, não só instagramáveis, que é uma triste verdade, mas ser sítios de convívio, quase como férias, né? Muita malta que faz férias de verão de festivais e acho que isso é altamente, é muito fixe. Ah, mas o próprio público de fim de semana, imagina, há 15 anos atrás, tu não tinhas, isto eu estou a adivinhar, tinhas pessoas com muito mais disponibilidade e muito mais interesse em ser surpreendidas ao fim de semana com uma banda que nunca tivessem ouvido falar, ah, pagar 5 paus para ir ver 3 bandas, seja onde for, fosse no sul, no norte, no centro, o que é que seja. Hoje em dia, parece-me que com a facilidade de consumo de tudo e mais alguma coisa, seja caseira com as Netflix e stream, Exato, blá, blá, exato. blá, com o próprio telemóvel, Claro. ou com. Pá, acho, acho que há uma. Lá está, acho que o próprio público, isto para não estar aqui a aprofundar muito mais, até porque estou a fazer uma suposição, vamos a pensar alto. O próprio, o próprio público está menos disposto, menos interessado. É óbvio que não é bem assim, não é assim em todos os géneros musicais, não é. A cena de ir ver concertos ao vivo de bandas deixou de ser tão cool como era há 15 anos atrás.
Hum. acho eu. Acho que também tem a ver com o facto do clubbing se ter tornado mais popular. Bom ponto. E isso é fixe, então eu adoro clubbing. Repara que eu não estou a dizer que uma coisa é má Claro, e claro. no sentido em que a outra é melhor. Acho que Não, tudo não. tem o seu espaço. Mas é isso que estás a dizer. Há menos salas, porque os promotores começaram a perceber que se calhar o risco de assumir o cachê da banda ah, passou a não compensar, ou então, do outro lado, as próprias bandas começaram a perceber que é muito investimento fazer deslocalizações tão grandes Claro. para depois estar de gigs à porta e ter que assumir Exato. despesas disto, despesas daquilo, tatatel, tatatel, tatatel. Exato. Portanto, normalmente o que tens é alguém fazer o que tens mais hoje em dia é alguém fazer noise ou na rádio ou no Spotify ou numa plataforma de género, dar um ganda gig ou, eh, ou num festival, ou começar a fazer noise num ciclo fechado, ou seja, em Lisboa ou no Porto, calhar num festival e as coisas acontecerem, e aí sim já, a banda já tem alguma dimensão para assumir ah, uma pseudo-turnê Uhum. tuga, seja a suportar outro ato, o que é que Exato. seja. Acho, acho eu que será mais por aí. É. Yeah, interessante. E depois tem a ver com é o próprio attention span das pessoas, é o que estamos a dizer. Eu próprio, eu digo, isto como músico eu devia ter vergonha de dizer, mas não tenho. Nós estamos todos o nosso cérebro está evoluído de uma maneira muito estranha, estamos todos a mudar, somos uma sociedade e pessoas individualmente consideradas bem diferentes do que éramos há 15 anos atrás. Claro. Mas já quase ninguém tem attention span para ver um concerto de 1 hora e meia ou de 1 hora. Eh, e é muito estranho isso. Eu no outro dia estava a ver um concerto no Pavilhão Atlântico, no Mel Arena, ou Altice Arena, já não sei qual deles é agora. Ah, e estava a adorar o concerto, um artista que gosto muito, mas pá, 2 horas e tal de concerto eu já estava. Quero-me ir embora. Quero-me ir embora. E aquilo estava-me a fazer pá, confusão. Estava a fazer mesmo muita confusão. Como é que é possível? Meu, que é que estás-te a tornar um robô, sabe? Não, eu lembro, tu também, certamente, eu lembro-me de ser garoto aqui de Vila Miã, meter-me no autocarro para Lisboa para ir ver os 2 dias do Superboc ou o que é que seja, e estava lá, era capaz de comer o chão com as bandas. É uma cena. Pronto, é o que é. Faz parte. Não, não. Sim, eu partilho isso contigo. Para mim é mais fisicamente. Eu já não, principalmente se vir o concerto em pé, eu já não consigo estar 2 horas e meia de pé sem mexer muito ali em Feijão Paulo. Sim. Começa-me a doer as Sim. costas, começa-me a doer a lombar, começa-me a doer tudo. E então começo a pensar. Deixa só o pedinho. Yeah. É um Tem que bocado só o por aí. pedinho. É um bocado por aí. São outros 500. Exato, acho que é outro tema. Mas sim, olha, obrigado pela tua partilha pessoal desse ponto de vista. E eu acho que, lá está, não há certos nem errados, é a tua própria perspectiva sobre a realidade Claro. portuguesa e eu identifico muitos pontos que tu disseste aí também. E agora, Que, portanto, diz. eu já agora, já que estamos neste Não, tema, não, sorte força. rápido, como é que é aí isto como a cena musical em geral, ou seja, o que é que bate, entre aspas, e como é que é sei lá, esta mesma coisa, uma banda a surgir, como é que é a cena musical para artistas emergentes aí? Yeah. Deverá ser bué diferente como é? Sim, é um bocadinho diferente. Eu vou-te já dizer aqui uma coisa. Eu vivi em Portugal, em Amsterdão e agora em Estocolmo. E Hum? eu ainda não encontrei nenhuma cidade, pronto, vou dizer das que vivi, porque eu não vivi no Porto, portanto não posso dar o exemplo do Uhum. Porto. Eu nunca vivi nenhuma da cidade com uma cultura underground tão forte quanto Lisboa. Não há Hum. sequer comparação. Amsterdão não tem, Estocolmo não tem comparação Engraçado. possível. E não se trata de eu ter passado mais tempo em Lisboa, porque na verdade vivi muito mais tempo onde estou agora em Estocolmo do que em Lisboa. Uhum. E procuro, é uma coisa que ativamente eu faço esforço, falo com as pessoas, pergunto, mas onde é que se ouve este género de música? Onde é que se ouve aquele género? Yeah. Como é que uma banda começa? Onde é que essa banda está? E depois começo-me a perceber que Portugal nisso é um bocado especial. Há mesmo
em cada cantinho há uma banda, em cada casinha 2 amigos juntam-se e fazem uma banda. E aqui Sim. não tanto, nem aqui nem em Amsterdão. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que Portugal está muito à frente destes países, pelo menos que eu acabei aqui de referenciar, que é uma coisa bastante curiosa, mas a nível de condições a diferença é, eu acho que gigantesca, Óbvio, por razões óbvio, óbvias. Pronto. por razões óbvias. Portanto, o que bate mais, só terminando aí essa pergunta Sim, sim, sim. que tu fizeste. Um, Tecno, muito. Tecno é muito, muito famoso Claro. aqui é Estocolmo, é uma coisa que Sim. está a bater imenso. Acho que De está a bater por todo lado. everywhere, né? Yeah, yeah. O TikTok também se encarrega disso, por aquilo que parece. Yeah, yeah, yeah. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é muito comum ter Jeff Mills a tocar aqui Uhum. com alguma frequência, por exemplo. Portanto, Sim. muito daquela malta que vem dos Estados Unidos e vai a Berlim, passa por Estocolmo também. É Uhum. uma coisa comum Yeah. aqui. Outra coisa, em relação ao metal, portanto, eu sou uma pessoa que tem o background que vem do metal, portanto, para mim Claro. era aquela coisa Como do uau. bom rapaz da Margem Sul. Exato, não dá para fugir, não dá para fugir. Portanto, vinha um bocado, Claro, claro. não sei, eu acho E que bem. vi um bocado enganado nesse sentido, porque eu não acho que seja assim tão forte quanto parecia que era. Apesar de muitas bandas de metal serem efetivamente daqui da Suécia, aliás, ainda a semana passada, uma amiga minha me estava a dizer que em frente ao prédio dela vive o vocalista de Marduk, que é uma das maiores bandas de black metal Sim, 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 mundiais, sim, sim. até diria. Portanto, e já vi várias vezes pronto, o Michael Okerfeld, do vocalista do Opeth, porque ele é de Estocolmo, Yeah. ou seja, Claro. vê-se essa malta, mas eu diria que o circuito não é assim tão extremamente forte e eu não conheço assim tanta gente que ouça esse tipo de bandas. Eu acho que Uhum. mais para Gotemburgo, Malmö, aí eu acho que é um bocadinho mais Ok. forte, é o que me apercebo. Aqui em Estocolmo, porque Estocolmo é uma cidade um bocado posh, é um bocado. E é verdade, no geral é um Já bocado está o clubbing. posh. Exato, o clubbing é a cena que bate mais. Uhum. Yeah. É. Sim, sim, é, aliás, eu dou uma sensação da malta do eletrónico que eu pelo menos sigo ou com quem falo, Estocolmo e paragem é obrigatório. Sim, 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 sim. Normalmente há malta que já tem algum andamento. Sim, Hum. eu acho que sim. Portanto, é um bocado por aí. Bruce. E a pergunta que eu te ia fazer não tem nada a ver com isto, mas ainda tem a ver com um Força. bocadinho do que falámos de inicialmente. Tu e a tua irmã estudaram Direito, correto? C'est vrai? E normalmente, quando eu vejo dois irmãos a estudar a mesma coisa, normalmente há uma grande influência familiar. Não sei se é o vosso caso ou se foi aleatório, mas conta-me um No, bocado disso e conta-me um bocado porque é que decidiste estudar Direito também. Pronto, que está um bocado ligado aqui à, sim. à questão da tua irmã também. Olha, familiar direta não foi. Meus pais não são licenciados em Direito. Ahm, no meu caso, a minha irmã é mais velha que eu, 5 anos, portanto, eu quando fui para a faculdade ou quando chegou na secundária a altura de escolher um curso, eu tinha boas notas e podia ir para qualquer curso na área das humanidades, Uhum. só que, como por 17 anos gostava de tocar guitarra, não fazia ideia para que queria ir. Na altura, ah, ao menos aqui, não tinha ainda ouvido falar sequer da possibilidade, nem acho que tinha despertado maturidade suficiente para almejar na altura um curso superior de música. Hum. E então havia aquele imaturidade mesmo, ok, tenho que ir fazer alguma coisa. Tenho notas para tudo, o que é que eu vou fazer? E então, a minha irmã estava a acabar o curso, ela disse, pronto, disse que curtia, eu nunca na vida me tinha imaginado a cursar direito, não era de toda uma coisa que eu nunca pensei. Minha irmã, sei que desde garota falava disso, ela ia desse quer ir para a faculdade e falava disso por causa dos filmes, do advogado do diabo, disto e daquilo. Yeah. Ah, ela queria. E de uma série qualquer que ela gostava, que já não me lembro. Sei, dos anos 90, qualquer, faço ideia. Ahm, pronto, mas eu pus direito na ficha ENS. Não é ficha ENS, é uma ficha qualquer que a gente preenchia Na candidatura, das nas 6 opções, não candidaturas. é? Exato. Na véspera do termo de prazo, estive até lá a pensar e pus direito Porto, direito Porto, direito Coimbra, direito Braga e direito Lisboa. E foi É. isso. E entrei no Porto e lá fui eu. E tu Quer dizer, fizeste não o curso. foi, fiz o Portanto, curso.
Portanto, lá está, fizeste o curso e trabalhas na área, certo? Fiz o curso e trabalho na área. Portanto, não foi só, vamos lá ver, acabou por ser semi-aleatório essa tua incursão no Bastante direito, aleatório. mas hoje parece fazer sentido. Sim, foi um amor, que bem, pelo amor, não é bem, nem, acho que ainda é bem um amor, mas foi uma relação que se foi consolidando com muito custo e muito dificilmente. Pois é. Mas pá, houve uma altura no curso que eu pensei em desistir, não sei o quê, tal, aquelas alturas que nos dão de self-doubt, ah, e até parei um ano, mas depois desse ano acabar, decidi, não, bora acabar isto, e depois música. Então basicamente eu acabei o curso na condição para mim mesmo de ter o curso fechado, ter esse, salvaguarda, digamos assim, e aí sim entra a parte familiar, porque isto, como é óbvio, também vem de conselhos parentais, né? Meu, estás quase a acabar o curso, acaba e depois se quiseres fazer música, vai à tua vida. Exato. E aí sim, eu já andava a estudar na Escola de Jazz do Porto, na Unesmai, portanto, na Escola mesmo de Jazz do Porto, ali no Heroísmo, ahm, já andava a estudar e candidatei-me para a Esmel e acabei. Portanto, nos meus primeiros anos em Lisboa não houve nada de direito, só música. E passado uns anos é que, já com 25, é que comecei a trabalhar. Foi a minha experiência, a trabalhar com direito. Yeah. E só mais recentemente é que estou mais full on com especializações Certo. e de momento trabalhar numa área específica, mais ou menos nicho. Nicho não em termos snobs, nem em termos, infelizmente, salariais, mas muito específica. E que gosto, na verdade, todos que eu gosto. Portanto, está-se bem. Mas lá está, eu fui para o direito em 2008 e estamos em 2024. É, é uma relação que dura e que se desenvolve lentamente. Entendo perfeitamente. Já agora Tu parece fazes. diz, Força, diz. força, força. Não, não, Eu não. não ia te perguntar, tu fazes marketing digital? Trabalhas para alguma empresa ou é freelance aí? Trabalho para uma empresa. Sim, trabalho para uma Hum. empresa com finlandeses e suecos. Aliás, eu sempre trabalhei para empresas finlandesas maioritariamente, desde que estou Uhum. aqui, que é uma coisa um bocado curiosa quando eu digo a alguém que estou cá há 7 anos e sempre trabalhei para as chefias finlandesas, Yeah. porque estou na Suécia, não estou na Finlândia. Sim, 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 sim. Mas isso tem sido altamente interessante, eu acho. Principalmente a cultura finlandesa, eu acho muito específica e própria. Quando me perguntam em relação à cultura sueca, muito honestamente, pelo menos aqui na zona de Estocolmo, eu não acho que exista um choque gigantesco para o que é Portugal. Há Uhum. diferenças normais, mas no geral as pessoas são um bocadinho idênticas e querem mais ou menos a mesma coisa. Porque Estás a falar dos finlandeses ou não, estás a falar dos suecos agora? agora estou a falar dos suecos, desculpa. Uhum. Sim, sim, sim. Acho que entre suecos e portugueses nós somos ambos influenciados pelos Estados Unidos em muita coisa, música, cinema, Sim, sim. todas essas coisas, Claro. pronto, somos um bocadinho iguais, mas eu acho que os finlandeses, por mil e uma razões, são um povo um bocadinho diferente. Ok. Mas diferente como? Mais fechado? Mais. Menos americanizado? Talvez. Sim, menos americanizado, sim, sem dúvida, porque eu acho que o medo da Rússia é uma coisa pá, que eu nunca me tinha realmente Uhum. apercebido do quão Percebo. real era. Percebo. E a partir do momento em que tenho o primeiro contacto com um finlandês e percebo que 90% das piadas são sobre vamos ser conquistados pelos russos, ouviram um barulho ao fundo da rua e isto são os russos a vir e coisas assim, eu começo a perceber Yeah. que, ok, isto é uma piada, mas é um medo social que também existe aqui muito vivo. Claro. E nós, como portugueses, o país europeu mais longe da Rússia, isso é uma realidade difícil de perceber, não é? Eu acho que sim. Curioso. E para um país que, no nosso caso, com a última guerra que tivemos em território continental, foi basicamente Foi. as invasões napoleónicas. Por isso, Sim, 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 sim. a É verdade, guerra é verdade. É já está verdade. muito tempo atrás, enquanto a Finlândia, pronto, teve a guerra há quantos anos atrás? 70 anos atrás? 70, 75, não é? Exato, sim, Yeah. É super recente, é super recente. exatamente. E está hot o terreno, não é? Sim, Hoje, nunca se sabe como é que isto meu Deus, vai evoluir. anda tudo doido.
Mas, Bem, pronto. geopolítica à parte. Não. Vamos aqui, eu vou partilhar contigo um fun fact que eu acho que é interessante e eu posso usá-lo como o nosso aqui. Há um segmento que nós temos aqui no podcast que é algo que tenha surpreendido, ou alguma curiosidade que tu queiras partilhar. Uhum. Portanto, eu vou partilhar isso como se fosse algo que me surpreendeu. Eu acho que isto ainda me continua a surpreender, que é o facto de eu estudei Direito também, mas estudei 1 ano e meio de Direito. E quando Uau. eu digo estudar Direito, a coisa que eu fazia era entrar dentro da faculdade e sair, basicamente. Claro. Pronto, só para deixar isto claro. Mas eu acho que foram dos melhores anos que eu alguma vez tive na escola. E eu explico porquê. Porque, apesar de não ter avançado a nível de carreira nem academicamente, foi, do ponto de vista humano, extremamente rico. Foi rico ver como é que pessoas de direito, pessoas com muitos anos de experiência, falam de determinados temas bastante sensíveis da sociedade. Eu tive Sim. desde pessoas a saírem a chorar das aulas porque os professores diziam que pronto, os animais eram iguais a cadeiras porque são coisas e então Sim. são seres irrelevantes, a temas, por exemplo, em teoria geral do direito civil, Sim. em que se falava de morte e de vida e havia pessoas com familiares em situações complicadas Sim. e eles tratavam aquilo de forma muito robótica e as pessoas ficavam muito sensibilizadas. Acho que cresci muito desse ponto de vista e cresci muito com o grupo de pessoas, de amigos que eu fiz lá, com que eu ainda me dou com muitos deles, em que, pronto, eu acho que as coisas memoráveis que eu fiz naquela faculdade foi cozer uma farinheira numa sala de aula. Isto é uma coisa que ainda é mítica na Faculdade Como de assim? Lisboa. Segundo sei, os miúdos ainda nas praxes ainda falam sobre isto. Uau. E isto, eu acho que tem menos encanto do que foi realmente na prática. Mas como é que isso aconteceu? Mas isto é simples, tens uma aula que é num auditório e aqueles auditórios em escada, ou seja, tu tens uma mesa grande sempre à tua frente Sim. e é uma sala de 300 alunos, portanto aquilo é gigantesco. Portanto, o que se passa aqui em baixo, o professor não tem a mínima hipótese de conseguir ver, porque está super distante Não. e coberto. Pronto, e um amigo meu teve a bela ideia e se cozêssemos uma farinheira na sala de aula, e então vamos uma cena do camping gás, normal, uma panela, uma farinheira e pusemos a farinheira a cozer durante a aula, tentando, controlando os fumos, pronto, ali e pronto. E E o prof não deu por nada. o professor não disse nada, portanto eu vou calcular que não. Como é que é possível? Mas eu vou ser honesto, era difícil, porque a distância era grande, porque o auditório é muito grande. São bué da grandes. E eu sei que depois se falou mais tarde, caçámos uma farinheira, fritámos uma farinheira, depois já era um chouriço, depois já era outra coisa qualquer. Claro. Mas não, eu estava ao lado disto e foi cozida. E pronto, e cozida, que dá para controlar o cheiro e o fumo e aquilo não cheirava nada. Mas pronto, isto foi uma das coisas que eu fiz nesse anime em Direito. Altamente. E muitas destas pessoas são agora mestres em Direito e trabalham na sua profissão Claro. e pronto, e eu acho que faz parte e foi extraordinário. Eu tinha um grupo de amigos bastante grande nos anos. Mantenho relação com alguns ainda. Uhum. E da esquerda para a direita, eu não vou falar necessariamente politicamente, se bem que é um facto curioso. Ah, ah, a diversidade de opiniões e de cores políticas numa faculdade de Direito é bastante engraçada, e eu curtia o facto, sobretudo, de cada um ter essa diversidade com uma mente opinativa, não é? Portanto, convém para alguém que vai estudar Direito com um objetivo de prosseguir. Convém ter uma mente opinativa. Fica mais complicado. Mas era isso, desde o Porto Comune de Braga até ao filho do embaixador do Congo, com patilhas meio toureiro, espetacular. Mas o que eu ia dizer, da esquerda para a direita, era toda a gente louca, mas louca. Nós tínhamos, na minha faculdade de Direito, nós tínhamos uma cena atrás da Associação de Estudantes que era o Spot. E o Spot era um pedaço, literalmente um pedaço de terra
onde nós passávamos os dias, roubávamos não, pegávamos nos sofás que deixavam no lixo, tipo, na Sim, cidade, sim. e a pouco tempo criámos um lounge, uma, não era uma sala, porque era a céu aberto, tinha só um cobertinho onde estavam os sofás, mas tínhamos bola de espelhos, frigorífico que roubávamos a eletricidade à associação, Uou. tínhamos codornizes que nos davam ovos. Bem, não estás a perceber, aquilo era um Texas, era incrível. Ok. E essa malta, hoje em dia, é tudo apegados, malta que Exato, trabalha do Estado, exato, malta que está bem de vida, malta com responsabilidades, mas que ali naquela altura, e bem, exato, testou os limites do lógico. exato. Eu acho Mas que é, isso é, é é fixe. curioso referir isso, porque é exatamente a minha experiência na Faculdade de Direito em Lisboa também, e isto é interessante, porque eu depois acabei por estudar em letras, e as pessoas mais Uhum. criativas que eu conheci, sem dúvida nenhuma, eram as pessoas de Direito, É. de longe. É, curioso, 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 Loucas e curioso. criativas, sem dúvida nenhuma. É. Há muita gente de direito que vai um bocado, da mesma maneira como eu te estava a explicar, por ser um curso supostamente abrangente. Exato. Ah, eu conheço tanta gente que fez direito e depois foi fazer outra coisa qualquer. Que- Muita gente que desistiu, muita gente que, pronto, que depois tirou outro curso, ou muita gente que não faz nada a ver, ou então muita gente. Havia imensos músicos, né, comigo. Exatamente. Ah, eu fiz parte da Tuna, ah, e não tenho este dito em Lisboa com os meus amigos artistas de Lisboa. Já ouvi muito coisa, está a ver que estou a brincar. Mas eu fiz parte da Tuna, pá, e eu já era músico pronto, já, com algum calo. Uhum. Entretanto, tornei-me ensaiador, papapá, contrabaixista, mas ia tocar contrabaixo. Mas a malta Ok. era pá, nós fizemos, aquela minha geração de amigos, fizemos de uma turma de 5 pessoas, uma turma de 40, pá, com um repertório de caraças, tudo ali com muita criatividade, como estavas a dizer, e com muita vontade, entre outras coisas. Exato, claro, também faz parte. Também é Sim, preciso aqui. sim. Ah, olha, nós temos vários amigos em comum, mas um deles chama-se Tiago Martins Ganda doido. e eu queria te perguntar que histórias é que tu tens assim com o Tiago, porque se eu não estou em erro, vocês andaram num cruzeiro algures pelo mundo. Isto é certo? Sim, 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 sim. Nós em 2016, o Tiago foi convidado para tocar para assumir o papel de baixista uma banda de funk, lounge e assim, Yeah. de uns amigos de Setúbal, Uhum. Palmela, ah, nos cruzeiros e precisavam de um guitarrista. Então nós estávamos juntos na Esmel, e o Tiago ah, achou que dos guitarristas eu era aquele que teria mais bandwidth para aturar 7 meses no barco e curtir aquilo como devia ser. Então Exato. eu disse: bora. Não. Ah pá, histórias com o Tiago. Não sei se posso contar Pois, aqui. eu não sei qual é que podes contar, mas pensa aí numa que seja ok. Hum, pá, olha, então, a dada altura eu tinha eu fui para o barco solteiro, é óbvio que vai ser uma coisa deste género, né? Provavelmente. Hum, eh, eu e o Tiago partilhamos cabine, ou seja, tu entravas na nossa cabine e era, sei lá, se- não sei, pá, aí 10 metros, não que 10 metros quadrados, nem isso. Era uma coisa pequeníssima, com um beliche, uma casa de banho e um armário, zito, mais nada. E aí isto era. E tu entravas, davas 8 passos, estavas no beliche. Pronto. E foi aquilo 7 meses. Era raro, estávamos a cabine só para dormir. Exato. Entretanto, eu comecei a namorar e o Tiago, por sua vez, andava a ver uma rapariga, não interessa. Uhum. Exato. E nós arranjámos uma maneira de comunicar a vacancy do quarto Isso não, que não é foi. fácil. Yeah. Então era normal tipo, a malta passar no nosso quarto e ver magnets. A minha, acho que era. Eu já não me lembro. A minha era os Guns N' Roses e a dele era. Oh meu, sei lá, eu vou dizer à sorte, já não me lembro bem, confesso, mas era tipo do Prince. Isso é uma porcaria Ok. qualquer. Magnets de guitarras a dizer
quando dizia Prince, o Tiago estava lá a ocupar a cabine para efeitos específicos e eu não podia Exato, entrar, nem tocar à porta. Estava exato, absolutamente out of boundaries. E a mim, quando tínhamos a cena dos Guns N' Roses, era eu. exato. Opá, essa é uma história, não uma história concreta, porque também não sei o que é que o Tiago quer que a gente conte. Mas, opá, histórias em potes, tanta coisa. Uma coisa assim mais engraçada, nós tínhamos uma vez por semana Uhum. uma noite formal, em que nós tínhamos que ir tocar de fatinho. Ok. E nós vivíamos ao lado do grupo era um trio de mexicanos, em que tínhamos o Abelito, que era o pai do cantor, que era o guitarrista, tocava como SG, aqueles riffs mesmo de Carlos Santana em ácido, Tá bom. e, yeah. e, o, e o Eric, pá, não, o Eric. O Eric era um gajo, era um mexicano de Acapulco, 42 anos. Gajo, pai, com 1,75 m, mas que parecia uma tartaruga. O gajo era mesmo musculado, forte. Tipo, cada braço dele dava para aí 3 dos meus. E o gajo tinha 42 anos, já era avô. Para teres uma ideia. Ok, avô. Yeah. Mano, o gajo tinha uma história de vida inacreditável. O gajo tinha sido. ahm, ele tinha feito parte da polícia de operações especiais, tipo o BOP mexicano, que no México não é para gente com. Não é para cardíacos. Yeah. Pronto. E o gajo chegou a um ponto de ser mesmo, imagina, como quase o Coronel Nascimento no BOP, ele dava formação. Ok. Só que o gajo percebeu que fazia mais dinheiro a tocar música e cagou na polícia. Então ele contou uma história que já fazia cruzeiros há algum tempo, entretanto abriu um bar, um piano bar, que é. Ah, abriu um piano bar lá na cidade dele. Opá, e feito burro, meteu-se com a mulher do mafioso, do narcotraficante lá da aldeia. Cena a filme mesmo. Yeah. Acho que ela aparecia lá no bar e aquilo era O tempo. conhecimento comum para ver o tempo. E ele teve que andar fugido ao narcotraficante. Que horror. Aquilo com Melvin, com mulher, filha e netos em casa, pá, são uns 500. E eu estava a dizer isto porque, nós nas noites formais íamos de fatinhos e tínhamos uma messe, que é o sítio onde a nossa circulação come, e eu lembro perfeitamente destes gajos, isto era uma pinta de caralho, 3 mexicanos, tipo Breaking Bad, entram todos formais. Pá, eu lembro-me deste Eric, um gajo, uma tartaruga, a desfazer uma laranja, a ir ao bolso do casaco e a tirar um picante mexicano na laranja e Numa barata. pumba! E dizia assim: apúrate! Apúrate! Niñito! E pronto, é isso. É pá, muitas histórias muito parvas que eu prefiro contar aqui no podcast. Sim, sim, sim. E eu acho que, não sei se Essas só assim, e há gajo que também vai preferir que te eu conto. Talvez. Talvez. Pá, mas coisas à cada. Festas filipinas. Sei lá. ah, Muita malta alcoólica a beber e a fazer figuras do Arco da Velha, mesmo lá, marinheiro. Pá, é outro mundo, é um mundo assim específico. Foi divertido. É. Foi uma boa Pois experiência. acredito que sim, sim. Também é um bocado o feedback que tenho do Tiago. O Tiago, salvo erro, Sim, fez isso 2 vezes, pelo menos, do que sim. me lembro. Ele já tinha feito uma Exato, uns anos atrás. exatamente, exatamente. E pronto, a questão financeira era sempre interessante, só que lá está, era uma Claro. vida um bocado pirata. É isso. Sobretudo para músicos como eu e ele, que na altura e agora, né, mas que queríamos assumir como é dizer, uma presença num circuito musical, Exato, tu não consegues fazê-lo se tiveres X meses por ano, de X em X meses fora. claro, claro. Por exemplo, eu não iria ter conseguido compor o Sputo ou o Raimundo numa cabine de um navio em que pagas 2 euros por meia hora de internet, em que não tens espaço para ter um estúdio. Isto é impossível. Claro, Bom, claro. e depois, por exemplo, o Tiago, pá, eu lembro-me perfeitamente do Tiago, falávamos muito sobre isso. O Tiago, pá, quer acabar a Esmel, que acabou por fazer, acabou a Esmel.
Uhum. logo em ano a seguir, ah, e daqui a X anos estar a fazer isto, tocar com este, tocar com aquele, ter um circuito, e a verdade é que ele está a fazer isso tudo. Estás a Conseguiu, ver? exato. O Tiago está com um circuito do caraças, está a tocar com bué da bandas, tipo, está e sem grandes concessões, ou seja, não precisa de fazer gigs que não lhe interessam propriamente dito Exato. para get by. Pá, e isso só conseguiu, primeiro porque é bom, primeiro porque é bom profissional, primeiro porque é bom músico, segundo porque é bom profissional, terceiro porque é um gajo porreiro, mas também, e sobretudo porque estava cá, não é? Exatamente. Estava cá para ser dado a conhecer, para ser visto, porque as coisas são assim, não é? Não, Ah, sem dúvida. Tem que ser, tem que haver esse trabalho de casa porque é muito importante, yeah, porque é o que tu disseste, se uma pessoa estiver fora há 7 meses e agora regressa, yeah. mesmo que cria um projeto, Vives no estás lá com navio. o outro, não tens a mínima hipótese. Claro, tens que escolher quase entre um ou outro. Exatamente. E ficas preso a uma realidade de navio em que mesmo conhecer música acaba por passar por conhecer a música que dá no navio, Yeah. que tens que tocar no navio, a nível criativo, pá, é um bocado o suficiente. Para mim foi muito fixe e disso tenho que agradecer ao Tiago, Uhum. porque lá está, nós fazíamos reportário da Motown, fazemos muito funk dos anos 70 e eu, em Pluto, se calhar tive uma upbringing musical mais parecido com o teu, tipo metal, Yeah. jazz mais tarde, mas assim, tinha um conhecimento genérico como toda a gente tem, ah, mas não era propriamente o R&B original, não era propriamente a coisa em que eu era versado. Ah, e foi, pá, nós tínhamos um repertório de 300 malhas por semana disso. Pá, e tivemos que dar a perna para trás e fez-me mesmo bem, do ponto de vista de, meu, estás a aprender as melhores canções do século XX, é um workshop in real time de não só performance, mas de composição. Yeah. Estás a perceber meio que é que tipo, olha, esta malha é parecida com a outra, que é que isto soa diferente, não sei o quê. Tipo, é um workshop gigantesco. E foi, uau, foi brutal. Foi brutal. Acredito. Portanto, para mim, fazer foram 7 meses, deu-me inspiração. Se eu tivesse continuado, acho que tinha, tinha sido o contrário. Tinha dado a volta ao contrário. Yeah. Yeah. Potencialmente, eu acredito. Tu mencionaste aí o Esputo e mencionaste Raimundo na Uhum. performance musical. Eu queria te perguntar um bocadinho onde é que está a linha que diferencia um projeto do outro? Não só musicalmente, mas a nível de pronto, composição também. E qual é o estado atual dos dois, neste momento, dos dois projetos? Acho que a minha resposta à última pergunta te vai surpreender. Mas ah, aí a resposta à primeira é também, eu não faço ideia do que é que separa o Sluto de Raimundo. No sentido em que Raimundo surgiu quando eu decidi começar a escrever em português. Certo. E achei que não fazia sentido incorporar aquilo de maneira nenhuma ah, no repertório do Sputo. Não sei o que é que me parecia estar a lançar um álbum em que canto inglês e português no mesmo corpo de trabalho. Yeah. E a questão que depois eu acho que aí sim começa a separar-se, e tu de certeza que sabes o que é que eu estou a dizer. Assim que eu comecei a escrever em inglês, desculpa, em português, e como logo me separei do Sputo, deixei de pensar em compor para um formato de 4 pessoas. Certo. Então houve duas coisas que me influenciaram e que podem ter mudado o som da coisa ou não, isso deixa o ouvinte para perceber, mas ah, ao escreverem, não pensar para quatro e ter só um computador e os meus sintetizadores e guitarra e não sei o que, dá-me liberdade total para fazer o que quiser. Exato. Logo, as primeiras malhas que eu fiz foi o flauta, começa com o 808, ta, 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 e eu vou fazer esta música, a primeira coisa que fiz na altura foi o som do sample, que é a cena do pa, 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 bari, ba, ba. Era um sample que eu Uhum. mexia um bocadinho, mas depois o 808, pum, pá, está-se bem, não faço isto em Lisboa, mas posso fazer aqui. Depois a outra cena, lá está, é o próprio facto de escreveres em português, para mim, pôs-me a pensar isto, levou-me, não é que nem me pôs a pensar, levou-me a sonoridades
diferentes. Eu acho que há mais sonoridades ibéricas, digamos assim, Certo. mesmo assim, em termos de cores musicais. Não estou a falar de escalas necessariamente, mas de cores musicais. O Sepultura, se calhar, é mais um europeu californiano, não faço ideia. Não sei, mas Raimundo é esse europeu californiano português, ou seja, com grandes, fortes ligações a isto. Ah, e portanto, a única coisa que os separa é mesmo isso: a letra, a canção. Isso é bué grande. Isso não é só, a música acaba por ser informada por isso mesmo. Certo. Mesmo os temas que aborda nas canções são diferentes, e não sei o quê. Mas depois é isso, é o não pensar em banda. O Raimundo tem uma liberdade absolutamente total para o que me apetece fazer. Em que ponto estão as bandas ou os projetos? Ah, pá, eu este ano, eu acho que não te tinha dito, também deixei por dizer aqui uma coisa que eu tenho dito à malta. Eu tirei quase com uma espécie de atos de composição, de não de performance. Continuo a tocar, é, Uhum. mas de composição, porque estava a precisar de refrescar aqui os, os receptores. Yeah, yeah. Não sei. É natural. Ahm, Em relação ao Sput, eu tenho um corpo de trabalho que ainda não precisam do EPS, é um álbum pronto há quase um ano e meio, Ok. a músicas novas. Nós lançamos o ano passado 4 músicas, acho eu, se não me engano. E essas 4 músicas já seriam a antecipação deste álbum. Só quando surgiu a necessidade do hiatus, e este hiatus é completamente devido a mim próprio, sem mesmo de step back um bocadinho por razões de criatividade, e razões de sentir que o processo eh, como é que eu ia dizer, compensatório e fixe, e não uma obrigação, Muito bem. ah, tem que ser. Porque eu, felizmente, ganhando pão, lá está com o direito, posso dar-me esse luxo. Exatamente. Ah, e, e, portanto, com o Sput, sei que vou eventualmente lançar essas canções, não sei se lançá-las para tocá-las, no sentido em que, se calhar, voltando a tocar com o Sput, que vai acontecer, os Uhum. próprios membros da banda me perguntam por isso, e claro. Mas vai acontecer e eu quero que aconteça, e como vai-se de tocar ao vivo com o Sput, porque os gigs eram bem fixe. Eu de Ehm, ver. E eu de ver. Portanto, bora. Bora. Boa, boa. Não, não, vai acontecer para o ano, de certeza absoluta. Eh, e essas músicas vão ter que sair porque não acredito em músicas na gaveta, a não ser que não prestem para nada, o que não é o caso, claro. Uhum. Estou a brincar. Com Raimundo é de liberdade total, não sei. Logo se vê. Para já não estou a fazer nada. Yeah, isso é bom. Mas logo se vê. Isso é bom. E eu acho que tu tocaste aí num ponto interessante, que é, eu não quero chamar hobby às tuas bandas, porque Uhum. às vezes há um bocado este sentido mais pejorativo ao termo hobby, mas não é nesse sentido negativo de todo, mas tu tens um trabalho que é o teu trabalho principal do dia Uhum. a dia, que tu tens que acordas às horas X, trabalhas às horas X às horas Y, e é isso que te Uhum. dá o dinheiro que te permite sobreviver todos os dias. Portanto, depois a música é o extra, esse Exato. centro de trabalho. E eu queria te perguntar, tendo em conta que tu já foste músico a tempo inteiro, vamos lá dizer, ou Uhum. como cena Sim. principal, qual é a diferença essencial que tu notas entre dependeres da música para sobreviver e teres a música como extra sem essa pressão do eu preciso do rendimento, ok, Uhum. só faço quando quero e como quero. Isto afeta a tua criatividade, afeta a tua forma de ser em relação à música? Sim. Sim. Uhum. Ahm, Depende, ou seja, há várias maneiras de ser músico ou artista. Todas elas são válidas. Ah, para te manteres como músico num país como Portugal e não só, sítios na Europa e não sei o que, não são assim tão diferentes. Tu tens que fazer muito da performance que não querias fazer. Essa performance, seja o que for.
ou dar aulas, ou o que seja. Isso acaba por ser trabalho também. Yeah. E às vezes o que eu sentia, que acontecia, é que isso, apesar de ter o lado bom de te manter sempre fisicamente em forma, seja no teu instrumento, seja no repertório que consomes, seja ah, network, ter o teu network sempre em forma, mas acaba por assumir a mesma cena de um trabalho. E depois consome-te o tempo que tu gastas, a energia que tu gastas em música, acaba por não ser naquilo que eu, pessoalmente, isto é apenas pessoal, queria gastá-la, que é no processo criativo. E o meu hiatus, lá está, neste caso é o contrário. O que eu mais aprecio, o que eu mais gosto é precisamente o processo criativo, e é daí que eu quero fazer uma carreira. Gosto de performance, como é óbvio, mas performance de um ponto de vista criativo também. Yeah. Ah, e essa é a parte da música que mais me fascina, é a parte de tocar que mais me fascina, e portanto, ah, essa parte tem que estar pristine, tem que estar lá. Ah, quando trabalhas só em música, lá está, às vezes tens que assumir ou gigs ou outras atividades com a música que te roubam esse, esse, essa frescura necessária à criação. E portanto, o que eu sentia é óbvio que isto, mais uma vez, não é igual para toda a gente e não há aqui validades de todo. Ahm, Até porque, na bocado estávamos a falar do Tiago, ele consegue isso tudo, ou resultou de muito trabalho. Há pessoas como o Tiago que conseguem isso. Óbvio que não se consegue nada de um dia para o outro, mas ah, pronto, consegue fazer isto só vivendo a música. Mas eu tendo a sorte de ter o curso e ter surgindo a oportunidade de trabalhar, preferi, já há muitos anos, eh, quando tenho um instrumento, posso fazer com ele o que eu quiser. À Exato. partida. Exato. À partida. Se tudo correr bem. Exato. Exato, claro. Não, e eu partilho isso contigo. E isso é uma questão que às vezes me colocam, porque eu escrevo e gosto de escrever, Uhum. e de vez em quando tento meter um livro cá para fora. E às vezes as pessoas perguntam Dois, se eu né? estaria. Dois, pelo menos, sim, até agora. E quando este episódio sair, que só sairá alguns em 2025, no início de 2025, também será só dois. Pelo menos para já. Mas. ah, as pessoas perguntam-me se eu gostaria de ser escritor a tempo inteiro, se eu gostaria de viver da escrita. E a minha resposta é sempre um grande não. E a razão para isso é, e é muito pessoal, é como tu disseste. Eu acho que a partir do momento em que eu, se tivesse que produzir arte ou aquilo que eu gosto de fazer para conseguir pagar as minhas contas diárias, ia entrar dentro de um conflito de obrigação. E a partir do momento em que se tornasse obrigatório, ia-me tirar prazer de fazer aquela coisa. Exatamente. E é para mim aí que está a linha. Eu admiro muito, pronto, pessoas como o Tiago, onde a música é a paixão deles. Se calhar eu não tenho uma paixão assim tão forte pela escrita como o Tiago tem pela música. Pronto, somos pessoas diferentes. Mas sem dúvida nenhuma para mim é muito importante que isto não seja o meu ganha-pão diário, e quem Exato. diz a escrita, diz o podcast, porque eu acho que é aí que está o prazer, é o poder, ok, a minha vida está controlada com o meu trabalho e com o ordenado que eu ganho mensalmente, e depois há isto tudo, em que é uma coisa que eu posso desligar quando quiser, fazer da forma que quiser, posso arriscar, posso mudar, porque Exatamente. não há um grande risco desse ponto de vista. Não vou ficar sem dinheiro para pagar a renda, a casa no Claro. próximo mês. Não há essa pressão de ter que estar aqui a pensar matematicamente ok, eu tenho que lucrar mais 10% porque eu tenho custos maiores ou quero guardar Exato. mais dinheiro. Portanto, tenho que mudar, se calhar, agora a E forma de depois escrever. acaba exatamente, é isso que acabaste de dizer. O problema é quando começa a informar mesmo o projeto criativo. Ou seja, tenho que adaptar aquilo que eu gostava de fazer, tem que ser adaptado a um formato de consumo. Exato, de Ah, venda, exato. Pá, isso, mais uma vez, está tudo certo com isso, mas se não é o que queres fazer, e tendo a hipótese de, lá está, ter uma via certa de dinheiro, yeah, é isso. Claro, é pessoal, sem É dúvida pessoal, é nenhuma. pessoal. Eu admiro, Olha, pô, é quem consegue, juro. Mas, também eu, pronto, também eu. é preciso uma pessoa respeitar-se. Sim, claro, sem problema nenhum. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, e esta pergunta, confesso que é uma pergunta que eu tenho mesmo muita curiosidade. Portanto, antes de irmos às sugestões culturais, eu tenho esta pergunta para Uhum. ti. Tu, em 2020, deixaste uma review
no Facebook ao Café do Celestino. E eu queria te perguntar se tu tens voltado ao Café do Celestino. Não. Que engraçado, parece um nardo, mano. Ai, o café de Celestino, é marca do café de um tio meu, que é o meu tio Celestino. Eh, Infelizmente morreu este ano de doença prolongada, mas volta ao café Celestino porque a minha prima Joana, a filha, ah, assumiu o negócio e basicamente o que o meu tio tinha era um revendedor e era eu próprio que fazia a mistura e a moagem do café. E veio esse aqui, já tipo café americano, ou seja, um café longo, no expresso, no género. Pá, e é das melhores que podes beber com porque é almoço. E eu sou um cafeinómeno, portanto, sei o que é que estou a dizer. Pronto, Gostei dessa pergunta. Não, é porque Portanto, sim, voltei ao Café Celestino. voltaste, ainda bem. E ainda bem que o negócio continua, sem dúvida. Portanto, pessoas de Vila Miã e arredores vão ao Café do Celestino, vale a pena. O pessoal de Vila Miã Ok. conhece. Café, pois, é exato, eles aí devem todos conhecer, mas a malta do Porto, desloquem-se de propósito, por favor, e assim vem a terra do Zé do Telhado e da Agostina e do Amarelo, e do Raimundo, e do Celestino e do Raimundo também, muito importante. Olha, nós chegamos aqui às sugestões culturais, eu tenho aqui algumas coisas para partilhar contigo, mas tu podes começar. Sugestões culturais. Olha, nós falamos antes do podcast, referimos filmes, livros. Eu queria sugerir, não pensei muito, mas 2 filmes. O Naked, que é um filme inglês de 1993, que é sobre um. Eu não me estou a lembrar do nome do ator, devia ter aparecido aqui ao lado, mas se o ouvinte procurar Naked, 1993, nem do ator nem do realizador, peço imensa desculpa. É um filme meio indie, mas é dos filmes mais negros e esperançosos que eu já vi. É muito engraçada a personagem principal. É Bastante neurótico, diria. Yeah, yeah, yeah. Ah, Pá, aconselho mesmo. Eu, na verdade, estou a pensar nisso, está-me a dar vontade de ir rever. E um filme que eu gosto sempre de pensar nele, eu penso neste filme e dá-me aquele cozy divertido, que é o Brick, de 2005, com o Joseph Levitt, que é um neo-noir passado numa escola secundária, em que as personagens, ou seja, os putos, falam todos em dialeto tipo Shakespeare. É super fixe. É bué pop, mas eu gosto. É um filme com muita pinta. Eu gosto de filmes com pinta também, não só. Isto, filmes, ah, livros, também falamos. Eu gostava de sugerir 2. Um é bastante conhecido, o Piada Infinita, do Foster Wallace. Li o ano passado. É um projeto de livro, não é? É um calhamaço, mas é bué da fixe. Ainda que ter ao lado de cabeceira. Dizem que é um filme para gajos solteiros com 30 anos, portanto, se calhar por isso é que eu estou não sei se isso é um preconceito ou se é o que é. A verdade é que eu acabei o livro e adorei o livro, gostei muito. E outro é o meu livro favorito do Chico Buarque, que é o Leite Ramado. Ok, nunca vi. É espetacular e é inacreditável como é que um homem são consegue parecer, eu também nunca fui não são, que eu saiba, descrever o Alzheimer e a evolução de uma doença neurodegenerativa tão bem. Portanto, tem dois livros, 2 filmes. Está ótimo. Para São sugerir. excelentes recomendações. Eu acho que quando começaste a referir o Naked, para mim foi ok. Muito interessante, É. muito interessante. Não é propriamente Já viste? específico, mas já. Não é um filme propriamente que a maior parte da malta vai recomendar. Eu acho que sim, tem que estar com um bocadinho mood, se calhar um bocado mais positivo, porque esse filme é um bocado Sim. completamente o oposto.
É, todos os pontos de é, vista. é. Muito bem. Olha, eu tenho 3 coisas para te recomendar aqui, para te recomendar a ti e a quem nos está a ouvir. 2 delas são música e uma delas é um filme. Eu vou começar pelo filme Vou- também. Eu vou apontar aqui porque eu sou analógico. Força antiga, assim é que é. Tem que ser. Não, eu sou só desorganizado. Sorry. Desde que não percas o papel, está tudo ok. Não, não, vai ficar aqui nesta coisa gira que o meu pai tem, que nem sei bem o que é, mas está cheio de rabiscos, portanto está tudo bem. Fica guardado para sempre. Pronto, olha, o filme que eu tenho para recomendar é um filme algo antigo e chama-se Bom Dia, em português, ou na língua original Ohayo, é japonês, é do Ozu, é do Yasujiro Ozu, que é um realizador que eu gosto bastante. E é um bocado feel good. Eu acho que a forma como o Ozu retrata os diversos temas nos seus filmes é sempre com aquele. É um limiar entre a melancolia e o feel good, bastante interessante. Ainda no outro dia estava a falar com um amigo meu sobre realizadores que têm um bocado este feeling idêntico. O Jim Jarmusch é outro, faz também, o Romé também, o francês. Que tem aquele. E o Wes Anderson, em certa parte, também, que é Sim, mesmo quando trata o drama é retratado de uma forma meio caricata, ah, exato. que às vezes é até mais duro e mais dramático. Pronto. É tragicomédia, né? Exatamente, exatamente. E o Ozu, eu acho que também faz um bocado a mesma coisa, se bem que este filme é mais comédia pura, mas é sobre 2 miúdos que são irmãos e basicamente eles querem uma televisão e os pais não querem comprar uma televisão, e então o que eles decidem fazer é um voto de silêncio, e então prometem não falar mais enquanto os pais não comprarem uma televisão. Uau! E depois o que é interessante ver aqui, e o que eu acho que é interessante sempre neste tipo de filmes, é ver a mistura, as culturas, como eu acho que em Portugal seria um bocado idêntico também, que é o que acontece disto, é que os vizinhos começam a achar que os pais fizeram alguma coisa má aos miúdos, e então começam a besbilhotar e a tentar saber mais e inventar boatos que os pais fizeram isto, e então as crianças não falam, e aquilo, e não sei o que Exato. mais, e depois aquilo cria-se ali um castelo de mentiras extremamente interessante. Portanto, eu recomendo bastante. É um filme leve, não é assim tão pesado. Boa, Acho boa, que é dos boa. mais leves do Ozu. Portanto, fica aqui a dica. Boa. No Está que toca... apontadíssimo. Ótimo, pronto. Guarda bem esse papel. Uh, no que toca à música, eu recomendo o álbum dos Yakuza. Uma Ganda. viagem jazz, eletrónica, experimental. Não sei bem como definir a música deles. Mas é bastante interessante. Yakuza Coletivo, não sei como é que vão ter que pesquisar para conseguirem encontrar. O álbum chama-se Está em 2, todo lado. número 2, Exato. mas está em todo o lado, basta procurar aí, bastante interessante. E depois, a minha última recomendação, Inês Pimenta. Portanto, apesar Gandanês. do EP da Inês já ter uns aninhos, eu ouvi por aí que há algo novo a ser formado. Não sei se é verdade, É? se é mentira, não sabemos ainda, mas vamos ver. Tenho que lhe perguntar. Mas a Inês, exato, temos de fazer aqui alguma pressão à Inês que eu acho que ela precisa, porque eu acho que a Inês tem uma voz um bocado singular, principalmente na realidade portuguesa. Acho que tem uma gentileza na voz que eu pessoalmente não encontrei em muitas outras vozes. Há gente que canta muito bem, as pessoas cantam de forma diferente, mas acho que a Inês apresenta algo. Não sei, acho que é essa gentileza de tratar a voz e as palavras muito, muito interessantes. Portanto, o EP dela já tem Muito uns fixe. anos, eu acho que 2018, salvo erro, portanto já tem uns aninhos. Por aí, 19. Por aí. Sim, É capaz. é por aí, mas eu acho que vale a É pena considerar. pré-pandemia, sim. Exato, é pré-pandemia. Agora o mundo define-se em pré e É. pós-pandemia, infelizmente. Não admirava nada que fosse tipo o nascimento de Cristo. E de 500 anos depois da pandemia, 1500, Exato. BC, AC. E não é Cristo, é Covid. Não, exato, mas lá está a mesma letra. Coincidência? Se calhar não, mas isso Oh! Another podia. theory! O regresso de Cristo aqui à Terra. Mas pronto. Eh, Olha, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado eu. Fiquei muito contente pelo convite. Deixa-me muito lisonjeado. Isso é o mais positivo disto tudo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que havia muitos outros temas que nós podíamos debater aqui, mas pronto, vamos tentar fazer uma coisa que as pessoas consigam ouvir de uma só vez e não tenham que visitar 3 horas de podcast. É verdade. Portanto, muito obrigado e até à próxima. Obrigado, João. E olha, boa sorte e estou contigo neste período escuro
aí no norte da Europa. Salvações. Aqui também já está escuro. A verdade é essa. Mas, salvações aí para essa missão do inverno. Obrigado. Vou conseguir sobreviver. Obrigadíssimo. É sexy. You're a strong dude.